o áudio? Só porque eu estou sem fone de ouvido para saber se está dando certo. Estamos sim. Ah, ótimo. Aí, em relação às anemias, né? A hemoglobina, que é o que a gente vê no hemograma, ela é dividida em M e globina. O M, ele é subdividido em protoporfirina e ferro, ou seja, por isso, quando tem deficiência de ferro, a gente tem anemia, certo? E aí, os problemas na metabolização da porfirina dão as porfirias, e aí a hemoglobina ela também é formada pela globina. Quando a gente tem um problema na globina, se esse defeito for qualitativo, ou seja, uma mutação na globina, a gente terá as doenças falciformes. E se o problema for quantitativo, ou seja, tem uma diminuição de alguma cadeia de globina, a gente vai ter as talassemias. E quais são as mutações da doença falciforme? Existe a hemoglobina S, que é a substituição do ácido glutâmico por valina, na posição 6 da cadeia de beta-globina, isso vocês não precisam saber. O que vocês precisam saber é que forma uma hemoglobina mutante, e essa hemoglobina mutante tem o nome de hemoglobina S. Quando forma uma hemoglobina mutante por outra mutação, que seria essa substituição do ácido glutâmico por lisina, a gente tem hemoglobina C. E aí, quando que a gente chama de anemia falciforme? Anemia falciforme acontece quando tem duas mutações S, ou seja, quando a mutação é em homozigose, tem SS, a gente tem anemia falciforme. Mas só que se tiver o gene S e outro gene junto, por exemplo, SC, se for S mais a mutação do gene da beta-talassemia, aí a gente chama de doença falciforme, quando tem duas mutações distintas. Já o traço falciforme, ele é a mutação de apenas um gene S e o outro seria um gene normal. Para vocês entenderem melhor qual é a mutação da anemia falciforme, vocês precisam entender como é que é formada a cadeia, né, de hemoglobina. A molécula de hemoglobina ela é formada por duas cadeias, em geral, duas cadeias alfa e duas outras cadeias. E aí, como é um padrão de uma eletroforese de hemoglobina normal? Ela é predominantemente formada por A1, que é mais do que 95% das cadeias são A1. Em segundo lugar, A2, que representa menos de 3,5% das cadeias. E menor quantidade de hemoglobina fetal, que é a hemoglobina predominante no período fetal. Ou na vida embrionária, predomina essa hemoglobina fetal e no decorrer dos 2 primeiros anos de vida, ela vai caindo de quantidade até ficar menor do que 2%. E o que acontece na doença falciforme? Essa hemoglobina A1, ela sofre uma mutação nessa cadeia beta, né, como eu falei, e aí, ao invés da hemoglobina 1, vai formar a hemoglobina S, a hemoglobina defeituosa. Então, na anemia falciforme, os pacientes eles vão ter uma porcentagem muito grande de S, assim, chega a 80%, a maioria da hemoglobina vai ser S, porque eles têm a mutação, eles dão uma mutação do pai e uma mutação da mãe. E aí, a maioria vai ser S. Aí, pessoas que têm duas mutações diferentes, por exemplo, uma parte das cadeias de hemoglobina 1, né, das cadeias beta, se transformaram em hemoglobina C. Então, aí teria doença falciforme SC, porque ele vai ter uma parte de hemoglobina S e uma parte de C. Não sei se vocês conseguiram entender esse conceito. Deu para entender? Do que é a doença falciforme? Mais ou menos, assim. Eu ainda Mais ou tô menos? eu ainda tô com dúvida em relação a essa parte da mutação, assim. Adaptação do quê? Da Como assim? mutação. Da mutação, né? Da mutação? Isso. O padrão de hemoglobina dos adultos, ele é predominantemente formado de hemoglobina A1, que é mais de 95%, hemoglobina A2, que se você for ver uma eletroforese de hemoglobina, você vai ver que tem uma quantidade bem grande de HbA1.
E aí tem uma porcentagem menor do que 3,5% de hemoglobina A2 e uma porcentagem menor que 2% de hemoglobina fetal. Esse é o padrão da eletroforese de hemoglobina de um adulto. O que acontece na anemia falciforme é que existe uma mutação na cadeia de beta-globina. Todas as cadeias, se vocês forem ver, elas têm alfa. Alfa, alfa, alfa. O que modifica se a cadeia é A1, A2 ou fetal é a outra parte da cadeia. Então, a A1 ela é formada por 2 alfa e 2 beta. Aí eu vou voltar um slide para você entender melhor. E aí, a mutação S acontece uma substituição do ácido glutâmico por valina na cadeia de beta-globina, entendeu? Então, tem uma mutação nessa beta-globina e ao invés de formar A1, vai formar uma hemoglobina anômala, que vai ser essa hemoglobina S. A mesma coisa vai acontecer com a C, entendeu? Aí a mutação vai ser diferente, vai formar uma hemoglobina diferente. Mas também, ao invés de formar A1, forma C. Oi, pode falar. Não, eu tô falando que agora eu entendi. No caso, Ah, a alfa permanece e a última que muta, né? Entendi. Isso, é a outra que muta, que sofre a mutação. E Agora existem entendi. vários tipos de hemoglobina anômala. Além da S, tem a C, tem D, tem E, tem vários outros tipos. Mas o mais comum é o S. E o que mais causa manifestação clínica. Tá ok, agora eu entendi. Obrigada, doutora. De nada. E aí eu coloquei um slide de talassemias só para complementar o entendimento da doença falciforme. E o que são as talassemias, né? Como eu falei naquele slide anterior, a doença falciforme é uma mutação qualitativa, né? Tem uma mutação na cadeia da beta-globina e forma a doença falciforme. A talassemia é uma mutação quantitativa, ou seja, vai formar menos cadeias do que deveria. Ao invés dele formar a quantidade de cadeias que seria habitual, vai formar menos cadeias. Então, vamos lá. E existe talassemia alfa e talassemia beta. O que seria a talassemia alfa? Quando tem diminuição da formação das cadeias alfa. E como eu falei para vocês, as cadeias alfas elas estão presentes tanto na hemoglobina 1, quanto na 2, quanto na fetal. Então, isso só é compatível com a vida se ele produzir alguma quantidade de alfa, entendeu? Como é um defeito quantitativo, se ele não produzir, a pessoa não produzir nada de alfa, isso seria incompatível com a vida. Mas existem como se fosse 4 espectros clínicos. A pessoa poderia não produzir nada, isso seria incompatível com a vida. Pode produzir só 25% da quantidade que deveria, 50% ou 75%. Então, aí tem o espectro clínico da talassemia. A mesma coisa na beta-talassemia. A beta seria quando não produz quantidade suficiente de cadeia beta. E aí também tem os espectros clínicos, que é o traço de beta-talassemia, beta-talassemia minor, beta-talassemia major, dependendo da quantidade. E aí, ó, a beta-talassemia é a redução ou ausência de produção de cadeias beta. E a alfa-talassemia é redução ou ausência de produção de cadeias alfas. E eu estou explicando isso para vocês por quê? Porque, como eu falei, a anemia falciforme é quando tem 2 genes S mutantes. Só que existe a doença falciforme, que existe um gene S mutante e um outro transtorno junto. Então, existe a doença falciforme S-beta-talassemia. O que é isso? A pessoa herda um gene S mutante de um dos pais e herda o gene da beta-talassemia do outro. Então, é doença falciforme S-beta-talassemia. Deu para entender? Ou seja, a pessoa tem uma formação, um duplo problema na formação de hemoglobina, qualitativo e quantitativo. Vocês conseguiram entender? Essa é a parte mais complexa, depois vai ficar mais tranquilo. Tudo certo, entendi, professora. Tá ótimo. Qual o seu nome? Isabela. Isabela. Beleza.
Aí isso é só exemplificando a beta-talassemia, né? Que é quando não produz cadeia suficiente. E aí, a anemia falciforme, tanto a anemia falciforme quanto a talassemia, elas fazem parte do grupo de anemias hemolíticas. O que são as anemias hemolíticas? É quando há destruição das hemácias. Tem uma redução da sobrevida das hemácias, então elas vão morrer precocemente. Isso vai fazer com que tenha alguns sinais laboratoriais. O que acontece? Vai ter um aumento de reticulócitos. O que são os reticulócitos? Eles são as hemácias bebês. Então, à medida que está morrendo as hemácias, estão sendo produzidas mais hemácias jovens, isso vai fazer com que aumente os reticulócitos. Além disso, vai aumentar o DHL. O DHL é um marcador de morte celular. Então, como as células vão estar morrendo, eles vão aumentar. Vai aumentar a bilirrubina indireta, porque quando tem morte celular, vai ser liberada hemoglobina, a hemoglobina vai ser convertida naquilo que eu falei, hemoglobina, aí o hemo vai ser convertido em protoporfirina e ferro, enfim. Aí a protoporfirina ela vai ser metabolizada em bilirrubina e vai virar bilirrubina indireta. E vai ter um consumo de aptoglobina. O que é a aptoglobina? Ela é um transportador da hemoglobina livre. Então, a hemoglobina vai estar lá na corrente sanguínea e ela vai se ligar a esse transportador. Então, vai acabar consumindo o transportador e vai ter a diminuição da aptoglobina. Então, esses são os sinais laboratoriais da anemia hemolítica. Em relação ao diagnóstico, o diagnóstico ele deveria ser feito, né, de todas as crianças no teste do pezinho, precoce, porque o teste do pezinho, idealmente, ele é coletado entre o terceiro e quinto dia de vida, e ele deve ser checado, de preferência, nos primeiros 15 dias de vida, no mais tardar com 1 mês de vida. Sendo que deve ser confirmado o teste do pezinho com uma eletroforese de hemoglobina coletada posteriormente, de preferência após o 6º mês. E aí, como que é a interpretação do teste do pezinho? Isso é bem importante tanto para quem vai fazer pediatria, quanto para quem vai trabalhar em postos de saúde. O resultado, muitas vezes, vem em letras. E aí, a letra, ela vai sempre do que está em maior quantidade para o que está em menor. Por exemplo, se vier o teste do pezinho FA, isso significa que vai ter mais hemoglobina fetal do que A. E como eu falei para vocês, a hemoglobina fetal é o que predomina no feto, né? Então, quando o bebê nasce, o resultado normal vai ser FA, tem mais fetal em segundo lugar A, que é essa 1. Se for coletada mais tarde o teste do pezinho, aí o resultado vai vir AF, ou seja, tem mais A do que fetal. Aí, quais são os outros resultados possíveis? FAS, que contém mais fetal, em segundo lugar A, em segundo lugar S, terceiro lugar S. Então, isso significa que tem traço falciforme, porque tem menos S do que A, ou seja, tem menos de 50% de S. Mesma coisa com C, ó. FAC é traço. FS, aí significa que tem fetal e S, ou então vai ter alguma doença falciforme ou anemia falciforme, entendeu? E aí vocês vão interpretando pela ordem que vai aparecendo as letras. Então, se tiver FAS, é um traço falciforme, não uma anemia falciforme. Tudo depende se tem mais A ou mais S. E aí, sempre que o S for menor do que 50%, vai ser um traço falciforme. Só vai ser anemia falciforme quando tem S maior do que 50%. Isso é muito importante, porque muitas vezes o traço ele tem 45% de S, mas ele não vai ter manifestação clínica, porque o A que ele tem vai ser suficiente para não deixar o S se manifestar. Em relação à morfologia, ó, as células elas são em formato de foice na anemia falciforme, daí que vem o nome, né, de falciforme. Existe um estreitamento das células, não é exatamente uma foice na morfologia, né, porque no desenho fica mais bonito, eles fazem uma foice certinho, mas é como se fosse um afilamento na célula nas extremidades. Isso daqui, na hemoglobina C, não forma células em formatos de foice, quando a pessoa tem
hemoglobinopatia C, mas forma cristais dentro das hemácias, e esses cristais levam à desidratação das hemácias. Em relação às manifestações clínicas, o trato sulfalciforme, ele é assintomático, exceto, de repente, em situações extremas de hipóxia, acidose e desidratação, eventualmente poderia acontecer alguma manifestação clínica para quem tem traço. Mas, via de regra, são assintomáticos. Se você vê, por exemplo, algum bebê que foi diagnosticado como traço no teste do pezinho, eles vão ter ou o pai ou a mãe que tem traço falciforme, e a grande maioria nem vai saber que tem traço, porque eles não têm nada de sintoma. E aí, o fenótipo SS, são as pessoas que são homozigóticas, né? Normalmente eles têm uma clínica mais grave da anemia falciforme do que o S-beta, SC e SD. Só que existe uma grande variabilidade clínica entre os pacientes, mesmo dentre os mesmos fenótipos. Parece que existe como se fosse mais submutações, e aí isso faz com que seja clinicamente tão distinto. E as manifestações clínicas, em geral, elas iniciam após 6 meses de vida. E por quê? Porque a criança vai ter uma diminuição da hemoglobina fetal a partir dessa idade e aumento da hemoglobina S. Aí começa a ter as clínicas da doença. E aí, no caso, nas crianças que são SS, o que vai acontecer? Vai acontecer vaso-oclusão, né? É uma das fisiopatologias principais da doença falciforme. E essa vasoclusão vai fazer com que tenha vasoclusão do baço. E aí, com o tempo, esse baço vai ficando atrofiado e vai tendo autoesplenectomia, em geral até 5 anos, e quem é SS. Já no S-beta SC, isso ocorre mais tardiamente. Então, exemplificando aqui a fisiopatologia da doença falciforme, o que acontece? Existem os eritrócitos oxigenados normais, né? Que a hemácia ela tem um formato bicôncavo. Quando tem algum fator de risco, algum desencadeante, essas hemácias que eram desoxigenadas, que eram bicôncavas, elas passam a ficar desoxigenadas e sofrem polimerização. E aí, elas assumem o formato de foice, né? Aí, essas células em foice, elas vão fazer com que tenha vaso-oclusão, oclusão do vaso. E essa oclusão do vaso leva a infarto. E isso vai gerar várias clínicas da doença falciforme, como dor aguda, pode levar a síndrome torácica aguda. O que é síndrome torácica aguda? É quando tem essa mesma vasoclusão no pulmão. E aí, quando tem essa vasoclusão no pulmão, isso vai fazer com que a pessoa possa tenha vasoclusão, isso favorece a infecção, e aí acaba sendo uma síndrome clínica, porque tem vasoclusão junto com infecção, às vezes por vários agentes etiológicos. Também sugere hipoesplenismo, como eu falei no slide anterior, que vai ter vasoclusão do baço, osteonecrose por vasoclusão óssea, nefropatia por vasoclusão renal. E aí, o que pode acontecer mais? Além disso, tem os sintomas de hemólise, como eu falei para vocês, porque as células vão estar se destruindo, e aí isso vai gerar icterícia, e o tempo todo acontecendo essa hemólise, isso favorece a formação de cálculos biliares, e é isso, todos os sintomas de hemólise. Fora isso, existe uma deficiência funcional de óxido nítrico. Ele vai acabar sendo consumido, e aí isso vai favorecer o surgimento de hipertensão pulmonar, pode levar a priapismo, úlceras nas pernas, AVC. O AVC é multifatorial, né? Também tem a questão da vasoclusão, junto com o consumo de óxido nítrico, e junto com tudo isso, eles são pacientes super inflamados, porque vai estar tendo o tempo todo lesão vascular, expressão de moléculas de adesão, vai ter adesão de leucócitos e tudo mais. Então, a anemia falciforme, ela é uma síndrome que pode ter muitas manifestações clínicas, sabe? E é uma doença grave que a pessoa vai ter várias comorbidades ao longo da vida. Então, vamos falar sobre a principal manifestação clínica da doença falciforme, que é a crise vasoclusiva. Algum de vocês já teve a oportunidade de ter contato com algum paciente com anemia falciforme, de ouvir falar sobre isso? O que vocês têm, assim, de experiência?
Eu só tinha um conhecido mesmo, de uma cidade no interior. Mas eu vi ele tendo crise, mas ele já era adolescente, não foi criança. Isso. E aí ele teve crise e foi para o hospital? Você atendeu ele? Não. Não. Eu estava acompanhando um outro médico e eu vi ele de longe e aí estavam comentando que ele era um paciente com anemia falciforme, parece que se recusava a tomar um remédio, um negócio assim, sempre chegava no PS com muita dor. Entendi, certo. E aí, a principal manifestação clínica, né, são as crises de dor. E aí, a crise álgica, o que acontece? Tem aquela vasoclusão, né, que eu falei aqui no slide anterior, oclusão vascular, então é uma dor muito intensa. Pode ter dor e pode ser acompanhado de edema, eritema e calor local, mas nem sempre. Na maioria das vezes só tem dor. E essa é a principal manifestação clínica e causa de hospitalização na doença falciforme. E normalmente ela é desencadeada por alguma coisa. Pode ser por desidratação, frio, infecção, ou até mesmo fatores psicológicos. Mas nem sempre a gente consegue ver o desencadeante. É que nem, por exemplo, na dermatite atópica, na asma. Existe o desencadeante, mas às vezes pode ter crise, mesmo sem ser identificado o desencadeante. E aí ela pode ser em diversas localizações, braço, perna, abdômen, muitos locais. E muitas vezes a primeira manifestação clínica da doença é dactilite, que é uma vasoclusão das mãozinhas da criança, da mão do bebê. E aí fica inchadinho, a criança não consegue mexer a mão, fica com calor e dor local. Como os vasos da mão são pequenos, na criancinha menor de 2 anos, aí acaba sendo a primeira manifestação, sabe? Isso também está correlacionado com a gravidade da doença falciforme. Crianças que têm a dactilite precocemente, no primeiro 1, 2 anos de vida, isso está relacionado à gravidade da doença. Que significa que ela já teve uma manifestação assim precoce. Aí, em relação à crise vasoclusiva. Quando a gente vai caracterizar a dor, primeiro a gente vê a localização inicial da dor, né? A duração, há quanto tempo o paciente está com essa dor, os fatores desencadeantes, para ver se acha alguma coisa, né? Para tentar evitar os desencadeantes no futuro, os sintomas associados, medicações já utilizadas e intensidade. Em relação à intensidade, é uma das coisas mais importantes. Diferentemente das outras doenças que a gente trata a dor, que a gente vai fazendo uma analgesia escalonada, por exemplo, um paciente pós-operatório, às vezes a gente tenta deixar com dipirona, se não resolver, aí coloca um tramal, se não resolver, coloca morfina. Na anemia falciforme é diferente. O ideal é que a gente trate de acordo com a escala de intensidade da dor. Então, se o paciente entra com dor intensa, a gente já trata como dor intensa. Ou seja, tá com uma dor 10 em 10, a gente já dá morfina direto, não faria um escalonamento, entendeu? É diferente das outras condições. Aí, medicações já utilizadas, por exemplo, o paciente ele chega no pronto-socorro, mesmo que ele esteja com uma dor leve, 2, mas ele já usou dipirona em casa há 1 hora. Não adianta eu dar dipirona de novo, porque eu sei que não vai resolver, entendeu? Em relação aos sintomas associados. A crise de dor, ela é o principal desencadeante para que venha a surgir uma síndrome torácica aguda. Então, é muito comum acontecer, o paciente chega com a crise de dor inicialmente, às vezes não é adequadamente tratado, e aí ele acaba evoluindo para a síndrome torácica aguda, que é uma vasoclusão pulmonar e que pode ser bem grave, porque acaba tendo infecção junto e muitas vezes às vezes precisa de intubação. E a síndrome torácica aguda é a principal causa de mortalidade em falciforme. Ou seja, quanto mais vasoclusão tem, quanto mais oclusão de vaso tem, mais isso predispõe a ter mais vasoclusão em outros locais, entendeu? Então, a crise de dor é um fator de risco para ter outras vasoclusões. E quando ela não é tratada adequadamente, acaba evoluindo com gravidade. Por isso que a gente tem que tratar de acordo com a escala da dor e rápido. É considerado uma urgência tratar o quanto antes para não piorar a vasoclusão. Em relação às crianças, dá para usar essa escala de faces, né? Para elas apontarem.
crianças de 3 a 7 anos, e crianças maiores de 7 anos já dá para usar a escala numérica. Aí, se chegar um paciente no pronto-socorro, chorando de dor, e aí fala para você que a dor é 9 em 10. Aí você já trataria como dor intensa, né? O tratamento seria imediato, como uma urgência. Ele teria que ficar internado, porque teria que ficar fazendo morfina de horário. Então, em geral, quando precisa de morfina, o paciente já vai ter que ficar internado, porque a morfina ela é feita de 4 em 4 horas. E é muito ruim tomar essa posologia em casa, né? Então, seria morfina, em geral, é 0,1 miligrama quilodose, EV de 4 em 4. E aí a gente pode fazer associada à morfina a dipirona junto, porque ela potencializa a ação da morfina e acaba precisando de doses menores, sabe? Consegue controlar a dor melhor. E aí a gente vai fazer a primeira dose de ataque da morfina, mas a gente mantém essa dose. Não reduz a dose por 12 a 24 horas. Espera o controle álgico estar adequado, a dor está bem controlada, e mantém essa dose por um tempo. O que muita gente vê na prática é de, às vezes, controlou a dor com uma dose, a pessoa suspende e não faz mais nenhuma dose. E aí a dor volta e tem um rebote, e aí muitas vezes é muito mais difícil tratar da segunda vez. Outra coisa importante é em relação à hidratação. Deixar o paciente normohidratado, não é para hiperidratar, mas ele tem que ficar hidratado porque isso ajuda na resolução da vasoclusão. E os anti-inflamatórios, em geral, o ideal seria reservar eles para uma terceira linha, porque os pacientes com anemia falciforme, eles têm tendência a evoluir com lesão renal crônica ao longo do tempo. E os anti-inflamatórios, eles antecipam, sabe, essa lesão renal. Então, a gente usa anti-inflamatório quando o paciente ainda não tem lesão renal e tenta evitar ao máximo. Por isso que já começa com a morfina e com a dipirona. Os anti-inflamatórios ficam para o segundo momento. Aí, se a dor for moderada, a gente pode fazer a morfina na metade da dose, ó, aquele era 0,1, esse é 0,05. Ou o tramal, a morfina na metade da dose, ela tem o mesmo efeito do tramal, na dose habitual. Mais dipirona. Hidratação também cautelosa. Só lembrar, a morfina VO, ela pode ser feita, só lembrar que a morfina VO, ela tem, ela precisa, 3 vezes a dose da morfina EV, então tem que respeitar a dose equivalente. Então, se está tomando, se a gente fosse dar 3,5 miligramas de morfina EV, seria 10,5 de morfina VO. Aí, em dor moderada, a analgesia ela pode ser feita em casa mesmo, a depender da resposta clínica e da experiência da família. Porque, por exemplo, quando a pessoa está no pronto-socorro, nunca vê o paciente, às vezes é ruim, né? Dar o tramal, morfina para levar para casa porque é um opioide. Mas se for uma família confiável, muitas vezes o médico já pode até deixar orientado para tratar a dor em casa, quando tiver para tratar a dor em casa, e aí já deixa prescrito e acompanha com o médico, né? De rotina do consultório. Aí, em relação à dor leve, a gente trata com os analgésicos simples, que é de dipirona. Eu escrevi 2 gramas, mas seria 1 grama, na verdade. Ou 1 gota por quilo em crianças, né? E aí, em geral, os pacientes todos, eles já tomam ou dipirona, ou paracetamol, ibuprofeno, antes de ir para o PS. Então, quando chega no PS, em geral, é dor moderada para cima. A maioria, só se o paciente não tiver nada de orientação, né? E aí, existem alguns adjuvantes que podem melhorar a dor também, como compressas mornas, porque a compressa morna, ela vai fazer a vasodilatação do local e vai ajudar na resolução da vasoclusão. Lactulose, eu coloquei aqui, é um laxante, né? Tanto a morfina quanto o tramal, eles vão constipar. Então, o ideal é deixar na prescrição já uma dieta laxativa, e se o paciente já ficar alguns dias sem evacuar, já deixar a lactulose, porque isso é previsto, né, do tratamento. Em relação a antihistamínicos, anticeolíticos e antidepressivos, isso é usado mais em dor crônica. Existem pacientes que ficam emendando uma crise de dor na outra e evoluem com dor crônica de difícil tratamento, aí seria mais um manejo ambulatorial. É muito importante não subtratar
a dor do paciente e acreditar na dor relatada por ele, porque a falta de alívio da dor vai gerar hipóxia, falsização, acidose, estresse, e isso favorece a evolução para a síndrome torácica aguda grave. O subtratamento é a maior causa de mortalidade nesses pacientes, porque é muito comum, eu imagino que algum dia vocês vão ver isso na prática, sabe? Porque a doença falciforme, antigamente, ela não tinha um tratamento tão eficaz e muitas pessoas morriam mesmo antes de chegar na idade adulta. Então, existem muitos médicos que não sabem manejar direito a doença falciforme, porque é muito recente, né, que eles têm se tornado adolescente, adulto e começado a ter mais sobrevida. Então, o que é comum de acontecer? O paciente vai no pronto-socorro com uma dor, e aí, normalmente, são pessoas que não estão controladas da doença, né, essas que ficam tendo dor frequentemente, e aí, às vezes, as pessoas falam, é porque ele já é viciado em analgésico, por isso que ele está aqui. Tipo, todo mês ele está aqui, mas na verdade, às vezes é porque a pessoa está com a doença que não está bem controlada, e aí por isso ela está todo mês lá, entendeu? Então, a função de qualquer um que estiver na porta de entrada no pronto-socorro seria tratar e deixar para ver essa questão de drogadição, de adição, para o especialista, caso ele ache que pode diminuir, deixaria para um segundo momento, sabe? Mas é muito importante tratar no primeiro momento. A doença falciforme é uma doença, de certa forma, negligenciada, porque os medicamentos são baratos, então não tem muito investimento da indústria farmacêutica. Ela é marcada pelo preconceito e por dor recorrente, que nem sempre pode ser mensurada pelo observador, né? Porque é só dor e mais nada, na grande maioria das vezes. E gera estigma de adição. Eles são considerados viciados e também é muito mais comum em pessoas negras, de baixa renda e que ficam tendo dor, então é aquele paciente chato, sabe? Que muitas vezes as pessoas falam, não, ele sempre está aqui, só que a manifestação clínica da doença é essa mesmo, né? Principalmente dor. Deu para entender até essa parte? Ficou alguma dúvida da crise vasoclusiva? Deu sim, professora. Em relação à síndrome torácica aguda, ela é a principal causa de mortalidade em adolescentes e adultos jovens, e ela é caracterizada por a presença de um infiltrado novo no raio-x, uma pneumonia, basicamente, entre aspas, né? Associada a algum desses sintomas, ou dor torácica, ou febre, sintoma respiratório, como tosse, desaturação, taquipneia, dispneia ou broncoespasmo. E a etiologia, a gente sempre considera que é multifatorial, porque quando tem uma imagem nova no raio-x, né, de um falciforme, a gente pensa, é uma pneumonia? Sim. Mas é vasoclusão também? Sim. Então, é broncoespasmo? Pode ser. Então, a gente não consegue diferenciar na prática o que é. E por isso que a gente chama de síndrome torácica aguda. A gente tem que tratar todas as coisas ao mesmo tempo, porque se não for tratado, aumenta muito a mortalidade. E aí a gente considera que sempre tem infecção junto com vasoclusão. Os principais agentes infecciosos são pneumococo, hemófilos influenza e clamídia e micoplasma. E aí, às vezes, antes de aparecer o infiltrado no raio-x, o paciente já tem vários sintomas. Então, por exemplo, o paciente está com uma crise de dor. Está com uma crise álgica, você está tratando lá, interna ele com morfina e tudo mais, a dor não está controlando. Quando é daqui a um pouco de tempo, ele começa a ter um pouco de dor torácica, está com tosse, já começa a ficar taquipneico. Você pode até fazer o raio-x e no primeiro dia não ter nada. Mas se ele está com sintomas de que está evoluindo assim, você já pode começar a considerar que seja uma síndrome torácica aguda. Porque é uma coisa que precisa de antibiótico, sabe? De antibiótico precocemente. Então, a síndrome torácica aguda, ela precisa de antibiótico sempre. Em geral, a gente associa uma cefalosporina de terceira geração com um macrolídeo, que seria a azitromicina ou claritromicina, seria como se fosse ceftriaxone mais azitromicina, ou ceftriaxone mais claritromicina. Se tiver na época sazonal de influenza, a gente já considera dar o oseltamivir, né, o Tamiflu,
porque eles são imunossuprimidos, quem tem doença falciforme. Então, eles estão no grupo de risco de influenza. Em relação a isso, por que eles são imunossuprimidos? Porque existe vaso-oclusão do baço. Então, eles são considerados esplenectomizados. Eles têm uma asplenia funcional. O baço não funciona. Aí, também, eles podem ter hiperreatividade brônquica. Então, às vezes, quando não consegue desmamar oxigênio, tá com a saturação mais baixa ou tá mantendo a necessidade de O2, um broncodilatador, muitas vezes, ele vale a pena dar o salbutamol, porque existe uma hiperreatividade brônquica associada à doença falciforme também. É importante evitar a hipóxia, prevenir atelectasias, reduzir a hiperviscosidade com cautela, né? Manter o paciente novo hidratado, tentar diminuir a hipoventilação por dor, ou seja, manter uma analgesia adequada, e considerar a transfusão a depender da situação. Quando que a gente transfunde? Quando tem deteriorização clínica, ou hipoxemia, ou acometimento pulmonar extenso, e a hemoglobina está menor do que 8,5, porque a gente só faz transfusão simples quando a hemoglobina é menor que 8,5 para o paciente não ficar muito hemoconcentrado. Se a hemoglobina estiver maior que 8,5 e o paciente estiver grávida, síndrome torácica, o que a gente pode fazer? Fazer uma transfusão de troca, que seria tira o sangue por um acesso e dá sangue por outro. Isso faria com que diminuísse a quantidade de hemoglobina S do paciente, entendeu? Porque, às vezes, mesmo não dando para fazer uma transfusão simples, o objetivo da transfusão, às vezes da transfusão de troca, seria diminuir a porcentagem de hemoglobina S, e isso faria com que diminuísse a vasoclusão. Agiria na fisiopatologia da doença. Certo? Deu para entender? O principal que eu quero que vocês entendam é mais ou menos o manejo agudo da crise de dor e da síndrome torácica aguda. Porque é muito, muito comum chegar algum paciente no pronto-socorro e, às vezes, os médicos, nenhum, nunca ter ouvido muito bem, sabe, sobre esse manejo, e aí acaba que, às vezes, o paciente agrava porque não tem o atendimento adequado na urgência. Então, sempre a gente acredita na dor e trata. Quando tem síndrome torácica aguda, a gente sempre dá antibiótico, a gente nunca vai considerar que é só vasoclusão, ou que é só Covid, ou que é só influenza. Não, a gente trata como uma síndrome, de maneira geral. Tem que manter eles oxigenados, hidratados, por causa dos fatores desencadeantes, e fazer transfusão quando necessário. A gente não faz transfusão sempre. Na crise de dor, a gente não costuma fazer transfusão de rotina, a gente dá analgesia forte mesmo, analgesia com morfina, às vezes otimiza a dose. A gente só faz transfusão na crise de dor em último caso. Já na síndrome torácica aguda, não, porque como é uma coisa mais grave, que o paciente pode ficar com pulmão de SARA, pode acontecer de agravar muito, então tudo depende da clínica pulmonar, sabe? Na crise de dor, a gente retarda ao máximo a transfusão. Por quê? Se a gente fizesse uma transfusão na crise de dor, a dor ia resolver, isso é um fato. Mas por que a gente retarda a transfusão para não fazer logo? Alguém de vocês tem alguma ideia? Alguma sugestão? Não? Porque a gente evita, né, de transfundir muito, porque transfusão repetida pode gerar sobrecarga de ferro, mas o principal motivo não é isso. É porque quando a gente vai fazer uma transfusão, a gente faz a tipagem ABO e RH, em geral, né? Só que existem vários outros subtipos, que é o que a gente chama de hemácias fenotipadas. Existe KEL, KID, DUF, MNS, existe vários outros subtipos. Para quem é falciforme, sempre tem que fenotipar as hemácias e dar fenotipado para esses subtipos mais comuns. Mas mesmo fenotipando esses subtipos mais comuns, existem alguns outros subtipos que a gente não consegue fazer para todo mundo. Existem mais de 100 subtipos. E aí os falciformes, como eles são muito inflamados, eles têm muita tendência de criar anticorpo contra o subtipo. É que nem quando tem a sensibilização RH,
que a pessoa recebe uma bolsa incompatível e vai fazer, vai acabar gerando anticorpo, né, anti-RH, e quando tiver uma segunda exposição vai ter uma hemólise aguda. A mesma coisa no falciforme, ele pode criar anticorpo contra esses antígenos menores, e aí depois vai ficando cada vez mais difícil de achar a bolsa, entendeu? E aí, quanto mais inflamada a pessoa tá, mais chance tem de criar esses anticorpos. E aí, na crise de dor, ele vai estar inflamado, então por isso que a gente evita. Mas, professora, no momento da transfusão, tem pode ter essa hemólise, assim, por conta dessa, enfim, possível incompatibilidade ou não? Só depois? Pode. Existem vários tipos de hemólise. Existe a hemólise no momento da transfusão, que o falciforme pode ter, porque eles têm tendência a ter hiperhemólise, que é como se o sangue que ele está recebendo já gerasse um estranhamento pelo sistema imunológico dele, que está muito inflamado. Mesmo que o sangue seja todo compatível, ele pode ter hemólise. Isso acontece com falciforme, entendeu? Especificamente. E existe isso da sensibilização, que em geral sensibiliza numa primeira exposição e na segunda exposição acontece isso, entendeu? Mas os falciformes, eles se expõem muito, porque eles precisam de transfusão com certa frequência. Então, não é raro acontecer. Entendi. Tá bom. Os falciformes também têm mais risco de ter AVC. O AVC é uma importante causa de morbidade em crianças com anemia falciforme, né? Porque pensa, uma criança ter um AVC é muito ruim, porque ela pode ficar com sequelas, né? O AVC, ele ocorre em cerca de 11% dos pacientes com anemia falciforme até 20 anos, bastante coisa, né? E a recorrência, aqui está escrito próximo a 14%, mas isso é de uma referência boazinha, porque dependendo das referências, pode chegar a 30% a recorrência, 30% até 50%. Ou seja, uma vez que a criança tem AVC, o risco dela ter de novo é enorme. E a clínica é a clínica de AVC mesmo, paresia, distúrbios visuais, de linguagem, convulsão, enfim, alteração sensitiva. E as principais oclusões são da artéria carótida interna e da artéria cerebral média. Predomina o AVC isquêmico em crianças e hemorrágico em adultos. E, além disso, eles podem ter microinfartos silenciosos no decorrer da vida, que isso pode gerar dificuldade de aprendizado, redução do QI, essas coisas. Em relação à fase aguda, o que faria? Vai ter que fazer exsanguíneo transfusão, né, que é a transfusão de troca nesses pacientes quando eles têm AVC, porque o objetivo vai ser tentar deixar o S o mínimo possível, para que ele reperfunda, né, o mais rápido possível o cérebro. E aí a gente vai tentar baixar essa hemoglobina S para menor do que 30% no AVC. E depois disso, existem formas de prevenir um segundo AVC. E como seria essa forma? O paciente ele precisa ficar fazendo transfusão regular, transfusão crônica, todo mês, a cada 3 semanas, para prevenir que aconteça um segundo AVC. E aí vai ter que controlar isso e manter de preferência a hemoglobina S para sempre, para o resto da vida, menor do que 30%. Isso quando o paciente já teve um AVC anterior. E existe também uma forma da gente prevenir que o paciente tenha o primeiro AVC, que é um exame que a gente faz, que é um ultrassom Doppler transcraniano. Ele vai ver a velocidade dessa artéria carótida interna e cerebral média. E aí, através dessa velocidade, quando a velocidade está aumentada, a gente pode começar as transfusões regulares antes do paciente ter AVC. E aí, dependendo de como tivesse normalizada, para trocar por medicação, e aí, enfim, dá para reverter. Se o paciente nunca tiver tido AVC, a gente consegue parar a transfusão regular, entendeu? Em alguma época. Mas se o paciente já tiver tido AVC, aí a transfusão regular é para sempre. A outra complicação que os falciformes podem ter é o sequestro esplênico, que é quando tem uma oclusão aguda do baço e aí tem uma retenção de parte da volemia do baço, no baço. E aí vai ter um aumento abrupto, né, desse baço e uma queda da hemoglobina basal de pelo menos 2 pontos. Imagina,
paciente estava com uma hemoglobina de 10, aí de repente o baço sequestra a volemia e cai a hemoglobina para, sei lá, 7. Existem pacientes que têm sequestros que a hemoglobina cai para 2, 3. Às vezes é muito intenso. E aí a mortalidade pode ser grande. E aí são sintomas de anemia sintomática: palidez, sudorese, hipoatividade taquicardia, taquipneia, dor abdominal. Costuma acontecer de 3 meses a 5 anos de idade. Por que 5 anos? Foi o motivo que eu expliquei lá no começo. Porque depois dos 5 anos, o baço já vai estar todo fibrosado e nem vai existir mais, aí não tem mais sequestro esplênico. Isso em quem tem anemia falciforme SS. E quem é SC ou S-beta, o baço ainda pode não estar totalmente fibrosado. Então, pode ter até depois. E a recorrência é comum. E da segunda vez, costuma ser mais grave. A mortalidade pode chegar a 20% em um segundo sequestro esplênico. O tratamento é suporte hemodinâmico, né? Transfusão de concentrado de hemácias. Em geral, não precisa transfundir muito. Por exemplo, a criança está com hemoglobina de 2, está com sequestro. Não é para transfundir 20 ml por quilo, nem nada disso. É para transfundir 5 a 10 ml por quilo, uma transfusão habitual. Porque depois que transfunde, esse sangue que está represado no baço, ele volta para a circulação. E aí, senão ia fazer hipervolemia no paciente, sabe? Então, faz transfusão do volume habitual, que a hemoglobina ela tende a subir mais do que o esperado para a transfusão. Vamos supor, faz 10 ml por quilo, você imaginava que ia subir 2 pontos, aí ela sobe mais, entendeu? Porque retorna a volemia. E aí tem que orientar os pais, né, para reconhecer, porque se eles perceberem que o baço está aumentando, a criança está ficando pálida, tem que correr para a emergência. A outra coisa que os falciformes podem ter é crise aplástica. Isso tem a ver com a hemólise. A medula de quem é falciforme está o tempo todo produzindo células. Se de repente vem alguma infecção, como por exemplo o parvovírus B19, que é o principal agente, e faz com que tenha uma supressão da medula transitória, isso pode gerar uma anemia aguda, porque a medula ela estava tentando antes produzir, né, para compensar, e aí ela foi paralisada de uma hora para outra. Então, é outra causa de queda de hemoglobina súbita. A diferença entre a crise aplástica e o sequestro esplênico é que no sequestro esplênico vai ter um aumento importante dos reticulócitos. O que vai acontecer? Vai sequestrar, né? O baço sequestra, aí o corpo entende, eita, saiu todo o meu sangue da circulação, vou produzir células jovens. Então, tem um reticulócito bem aumentado. E na crise aplástica, não. É ao contrário. Como a medula ela parou de produzir, deu um defeito na fábrica, parou, todo mundo entrou em greve, parou de produzir. Então, o reticulócito vai estar baixo, porque ela não vai estar conseguindo produzir as células jovens. Então, basicamente, é isso que diferencia as duas coisas. Mas o tratamento das duas acaba sendo transfusão, né? Quando tem uma anemia importante. O priaprismo é outra manifestação da doença falciforme, que é quando tem essa vasoclusão, né, peniana, e também vasoconstrição. E aí o que acontece é que tem uma ereção peniana dolorosa, que em geral persiste por mais de 4 horas. Se o caso for breve, por exemplo, em casa, os pais já poderiam fazer hidratação, analgesia, se movimentar, exercício físico, banho morno para ver se resolve. Mas se não resolver, casos prolongados, eles são uma emergência urológica, porque pode evoluir com disfunção erétil. Então, precisa fazer drenagem, aspiração dos corpos cavernosos, né, pelo urologista. A outra causa são as infecções. As infecções, elas eram a principal causa de mortalidade infantil na doença falciforme. Só que, hoje em dia, a gente tem mais recursos e a gente dá antibiótico profilático para todas as crianças com anemia falciforme até 5 anos. Eles têm 100 vezes mais risco de bacteremia que a população geral e de óbito. Os agentes encapsulados são os principais, né, causadores, como pneumococo, hemófilos influenza. Também podem ter infecções por germes atípicos. E aí a gente dá profilaxia de antibiótico, penicilina via oral, na criança até 5 anos. Isso reduziu drasticamente a mortalidade.
Ao diagnóstico, a gente já começa. Se vocês atenderem, vamos supor, uma criança com anemia falciforme, vocês estão lá no interior, a criança tem 6 meses, peguei um teste do pezinho, veio FS. Não tem nem A, só FS. E aí, o que eu faço? Você já começa o ácido fólico e o antibiótico profilático. São as duas coisas que a gente faz de imediato por causa do risco de infecção, que é muito alto. E o ideal é que eles tomem todas as vacinas especiais. Se tiver condições, vacinar pneumo 13, meningo ACWY, meningo B, que essas são particulares. Mas o SUS fornece pneumo 23 para os falciformes. A meningo a pneumo 23, dependendo da época. Teve uma época que, dependendo do estado, sabe? Aí, às vezes eles fazem algumas campanhas e conseguem alguma dessas vacinas a mais. Mas é importante deixar eles o máximo vacinados possível, porque são justamente esses agentes, né, que causam a infecção deles. E aí, uma coisa é certa, né? Todo falciforme pequenininho vai internar em algum momento, porque toda vez que um falciforme menor de 2 anos tem febre, ele precisa ficar internado, porque faz toda a triagem infecciosa, hemograma, hemocultura, PCR, urina, urocultura e raio-x de tórax. Além disso, ele já entra com antibiótico. Enquanto espera o resultado das culturas para ver se cresce alguma coisa, eles já entram com penicilina em geral. Quando a gente pensa em algum caso mais grave, pode fazer o ceftriaxone. Quando é uma família muito orientada e não quer internar, daria para fazer ceftriaxone uma vez por dia em esquema de hospital dia. Ir lá no hospital, tomar e voltar para casa, entendeu? Mas precisa ficar monitorado. Com uma criança maior, a gente tem que ver se tem foco. Se tiver foco, por exemplo, uma infecção de garganta, uma de ouvido, a gente trata diretamente o foco. Mas se for uma criança, vamos supor, 6 anos, e não tem foco, tá com febre, a gente não sabe o que é. Então, a gente acaba começando a amoxicilina com clavulanato até conseguir identificar o agente. E qual é o tratamento, né, da anemia falciforme de maneira geral? Tem o tratamento que eu falei, do ácido fólico, que para que serve o ácido fólico? O ácido fólico ele é a matéria-prima para que a gente forme as nossas células, né? E quem tem hemólise vai estar o tempo todo destruindo e produzindo mais células. Então, a gente precisa do ácido fólico para permitir que a medula continue trabalhando adequadamente. Antibiótico profilaxia para prevenir as infecções, transfusão crônica nos casos em que é necessário, como, por exemplo, o risco de AVC, como eu falei para vocês. Nesses que fazem transfusão crônica, muitas vezes precisa tratar a sobrecarga de ferro, porque eles ficam com acúmulo de ferro no organismo. O transplante é o único tratamento curativo, preferencialmente em irmãos que sejam HLA idênticos, sabe? Então, nem sempre eles conseguem ter algum irmão compatível que não tenha anemia falciforme também. E o outro tratamento que mudou bastante a sobrevida dos falciformes é a hidroxiureia. O que é a hidroxiureia? Ela é um quimioterápico que ele é citotóxico, ele diminui a quantidade das células. Então, ele acaba diminuindo a quantidade de leucócitos, de plaquetas. Então, ele acaba diminuindo, de maneira geral, a inflamação do falciforme. E ele tem um efeito, na verdade, ele foi descoberto como um efeito colateral de outros tratamentos, entendeu? Porque ele é um quimioterápico, era usado para tratamento de câncer, de alguns tipos de câncer. E perceberam que as pessoas que usavam ele tinham um aumento da hemoglobina fetal. E aí pensaram, os pacientes, porque já tinham visto que existiam algumas pessoas que tinham hemoglobina fetal maior. Ou seja, que a hemoglobina fetal não converteu tanto em S. E aí essas pessoas tinham menos clínica. Então eles pensaram, então será que se der hidroxiureia que vai aumentar a hemoglobina fetal, eles vão melhorar a clínica? E a verdade é que melhora. Ele aumenta a hemoglobina fetal, acaba aumentando a hemoglobina total, acaba aumentando a produção de óxido nítrico, hidratando o eritrócito, fazendo com que o eritrócito ele se deforme melhor nos vasos e diminui os reticulócitos, os leucócitos. Os leucócitos, essas moléculas de adesão, elas acabam sendo pró-inflamatórias, sabe? Aí ele vai melhorar a crise álgica, síndrome torácica aguda, necessidade de transfusão, número de hospitalizações e mortalidade. Ou seja, a hidroxiureia ela acabou revolucionando, sabe?
a doença falciforme fez com que eles conseguissem atingir uma sobrevida maior. Isso é o principal, né, que eu iria falar. E agora, só passando rapidamente, a hidroxiureia, ela é relativamente nova. O primeiro estudo que fala sobre ela foi de 1995. Ano que muitos de vocês... Não, se bem que vocês nasceram depois, né? Enfim, mas próximo do ano que eu nasci. E aí, então, ela é nova. Então, antes disso, não tinha um tratamento que agisse no mecanismo de ação da doença falciforme. O ideal seria que todos os pacientes com anemia falciforme tomassem hidroxiureia. Só que, como é um medicamento com custo um pouco maior, existem alguns critérios do Ministério da Saúde para inclusão para o uso da hidroxiureia. Que é, por exemplo, 3 ou mais episódios de dor com necessidade de atendimento médico, 2 ou mais síndrome torácicas agudas ou sendo uma grave. Existem vários critérios. Em algum momento, os pacientes acabam entrando nesses critérios, sabe? Em relação a crianças pequenas, os critérios são dactilite no primeiro ano de vida. Lembra que eu falei que dactilite é um critério de gravidade? Hemoglobina menor que 7, leucócitos maior que 20.000, porque quem tem leucócitos muito alto é muito inflamado. E aí é isso, a gente vai começando com a dose, aumentando aos poucos, isso vocês não precisam saber, porque é mais para o especialista, porque a gente vai aumentando a dose aos poucos, sabe? Em relação a outras coisas, só vou comentar outras comorbidades que quem tem doença falciforme pode ter. Eles podem ter crescimento e desenvolvimento prejudicado, né? Baixa estatura. Eles podem ter alterações renais, como, por exemplo, evoluir para falência renal. E a principal coisa que eles evoluem é a proteinúria, por isso que os anti-inflamatórios não são bons para eles. Eles podem ter necrose de cabeça de fêmur, pela vasoclusão óssea. Podem ter retinopatia, vasoclusão ocular. E aí, dependendo do estágio, pode ter sangramento retiniano, isso pode levar à cegueira. Por isso, os falciformes eles precisam fazer uma série de exames anuais de controle. Fazer o exame oftalmológico, precisam fazer triagem de exame do rim, prestar atenção no quadril, fazer raio-x de quadril. Existem vários exames que eles têm que fazer seriadamente, acompanhar muito bem estatura, úlcera em membros, que é mais frequente em adolescentes e adultos, crianças não tem tanto, que é pela hipóxia tissular, né? Pode ter úlceras que não cicatrizam, mas em crianças não é comum. Também pode evoluir com hipertensão pulmonar. Essa hipertensão seria causada pela restrição do lúmen e rigidez das paredes das artérias pulmonares. E aí, isso geraria vasoclusão de repetição, eles podem ficar com hipoxemia crônica, às vezes dependente de oxigênio. Complicações cardíacas, tem a adaptação secundária ao processo anêmico, mas também pode ter alteração especificamente da doença falciforme mesmo, que microinfartos, né, como em todos os locais, pode ter microinfartos cardíacos também, fibrose miocárdica. Complicações hepatobiliares, que seria a colelitíase, né? Pedra na vesícula por causa da hemólise. Também eles podem ter hepatotoxicidade induzida por drogas, fibrose hepática, enfim. Mais efeito colateral dos tratamentos. Eu passei rapidamente, porque vocês não precisam aprender, tipo, tudo de anemia falciforme. O que eu quero que vocês entendam é que é uma doença super complexa. Ela é mais comum do que parece, porque de doença genética, ela é a principal doença que existe, entendeu? De mutação genética. Então, vocês vão se deparar com ela em algum momento. E os tratamentos, eles são bem diferentes do convencional. Por exemplo, uma pessoa que chega no pneumonia é uma coisa. Um paciente falciforme que tem uma imagem no pulmão é uma síndrome torácica aguda. Então, tem todas as especificações. Uma pessoa que tá e chega com dor no pronto-socorro, normal, é uma coisa. Um paciente falciforme com dor é totalmente diferente. E aí eles vão tendo várias complicações ao longo da vida, então são pacientes que requerem maior atenção, sabe? E às vezes a gente fala muito de outras doenças hematológicas, tudo mais, como por exemplo, leucemia, é importante falar, mas a anemia falciforme é mais comum, entendeu? Que leucemia. Se a gente for ver, das doenças hematológicas, tirando as anemias carenciais e tudo mais, a anemia falciforme é uma das coisas mais comuns. Então é bom acender essa luzinha para vocês saberem.
apesar do Pará especificamente não ser uma das áreas que tem mais, vocês vão ver em algum momento da vida. E se vocês viajarem para o Sudeste, então, né, onde eu fiz residência e tudo mais, às vezes na Unifesp, onde eu fiz pediatria, muitas vezes tinham, por exemplo, 20 pacientes internados, 12 eram falciformes, é uma coisa absurda, sabe? E depende do controle, de como está o controle deles também, da aderência ao tratamento. E é isso, pessoal. Obrigada. E se tiverem alguma dúvida, podem falar. Muito obrigada, doutora Amanda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi uma aula maravilhosa sobre o assunto, muito explicativa. Então, se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar para a doutora Amanda, pode perguntar. Boa noite, professora. A minha única dúvida é sobre a profilaxia. A senhora falou que começa com antibiótico logo e o ácido fólico, mas eu fico dando o antibiótico até quanto tempo, por exemplo, assim? É só para controle quando é descoberto, e aí dura quanto tempo esse tratamento profilático? O antibiótico profilático, ele vai ser dado até a criança ter 5 anos de idade, pelo menos. Porque ela vai ter que tomar todas as vacinas, e aí ela vai tomar uma pneumo 23 com 2 anos de idade, e em geral ela vai tomar a segunda pneumo 23 com 5 anos de idade. E depois que a vacinação estiver mais completa, aí você poderia suspender. Suspender e observar. Algumas crianças, depois que suspende o antibiótico, elas começam a ter infecção de repetição. Nessas, às vezes, precisa voltar, entendeu? Existem até adultos que, às vezes, precisam tomar antibiótico profilático. Tudo depende da quantidade de infecções que a pessoa tem. Se tiver muitas. Mas, como via de regra, e também pelo Ministério da Saúde, é até 5 anos. E 5 anos é um bom momento, né? Porque é o tempo que vai ter a maior... O cartão de vacinação vai estar bem mais completo. Entendi, professora. Obrigada. De nada. Alguém tem mais alguma dúvida? E aí é isso, pessoal. Aí essa daqui são as minhas redes sociais, meu Instagram. Muitas vezes eu tenho compartilhado coisas sobre pediatria, às vezes eu faço alguns posts sobre hemato também. E o que precisarem, estou por aqui. Precisar também, sei lá, de algum paciente por teleconsulta, porque como a gente está distante, né? Aí nem sempre dá para ajudar tão presencialmente. Mas, se precisarem tirar alguma dúvida, alguma coisa, estou por aqui. Tá certo? Mais alguém? E deu para ficar claro, né? Tudo? Deu para entender o principal. O que eu quero que vocês saibam é o geral.